Bom dia, então, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os processos administrativos. Antes de eu dar início, vou comentar só sobre uma modificação no nosso calendário. Na aula de amanhã, que seria amanhã, né, não teria, em tese, não teria aula pela nossa programação, só que eu vou fazer a aula amanhã de manhã da essa aula de processo administrativo, na verdade, hoje ela é bem extensa. Eu tinha dividido em duas partes, uma hoje e uma quinta que vem, tá? Só que como ela acaba ficando muito grande, e ela é quase que a essência dessa disciplina, eu vou fazer aula ao vivo hoje, aula ao vivo amanhã e aula ao vivo na próxima quinta-feira. Essas três aulas para tratar de processo administrativo, tá? A aula de amanhã eu vou dividir em duas partes, porque é todo o contexto histórico aí das teorias administrativas. Então, como de costume, né, não é obrigatório assistir. Geralmente eu gravo as aulas mesmo pelo Meet. Então, na aula de amanhã eu ia passar alguns textos para leitura, porém, eu achei melhor fazer a aula ao vivo e não fazer uma aula muito atropelada, tá? Então, é a única mudança, assim, que vai ter, tá? Como a gente não teve no sábado passado, a gente tem a de hoje, né? O de amanhã, que seria só texto e leitura, eu vou fazer a aula, tem aula ao vivo. Depois eu mando lá no grupo relembrando. E aí, na quinta-feira, a gente encerra no próximo sábado, tá? Lembrando aí que tem a atividade, né, para fazer, tem que postar até o sábado que vem, até o dia 19. Tá. Alguns alunos andaram entrando em contato no privado. Professor, eu não entendi ainda o que é para fazer, né? A atividade é bem simples. Você tem um caso, né, um case. O que é um case? É um relato, é uma história, uma situação, a organização era né, feita de um jeito e você resolve estudar ela com mais profundidade para entender o efeito de determinadas tomadas de decisões ou fenômenos. E aí você relata isso por escrito e no final de cada um desses cases você tem, ou estudo de caso, você tem algumas perguntas, tá? E essas perguntas, geralmente elas são sequenciais, né? Então, não é um trabalho que dá para dividir duas perguntas para cada um ir lá e responder. Você tem que reunir o grupo, discutir e chegar num consenso de resposta e aí enviar as respostas para mim, né? Essa é a atividade. Aí algumas pessoas, tem que fazer de todos os casos? Não, somente o caso do seu grupo. Caso 1, grupo 1. Caso 2, grupo 2. E assim por diante. Tá? Senão, vocês vão ficar um mês aí fazendo esse estudo de caso e não termina. Não é? E só relembrando, tomar cuidado com pesquisa na internet, né? Porque às vezes são casos conhecidos, são casos muito usuais aí. E é fácil de encontrar, às vezes, algumas respostas na internet e eu consigo saber se é da internet ou não. Eu tenho um software que busca plágio, né? E ele identifica rapidamente se foi copiado da internet ou não, tá? Bom, então, iniciando a aula de hoje, né, sobre o processo administrativo, não tem como falar de processo administrativo se não relembrar o contexto, né, histórico ali da administração. Então, por volta de 1911, a administração foi reconhecida como ciência, tá? Até então, sempre é possível identificar no contexto histórico traços da administração, porém, o reconhecimento dela como ciência se deu a partir de 1911, tá? Na verdade, tem autores que dizem que 1903, outros autores 1880 e por aí vai, mas como ciência reconhecidamente 1911, tá? Ela surgiu como uma forma para solucionar problemas práticos, porque até então, quando você vivia em pequenas comunidades, aldeias, quando você vivia no campo, você tinha muitos problemas, porém de baixa complexidade.
com o crescimento das indústrias, com o crescimento com a migração da população rural para a urbana, você teve, e também com a mudança, a transformação no processo produtivo de subsistência para comercial, né, começou a gerar vários tipos de problema, e aí precisava de alguém para resolver esses problemas, né. E a função do administrador se intensificou no período de revolução industrial, tá? Então, à medida que você melhorava a ferramenta, tornava os processos mais eficientes, você intensificava a necessidade do administrador, como uma pessoa que ia solucionar os problemas, tá? Relembrando aqui um pouquinho, né, da época da filosofia e tal, então, a contribuição deles, né, o Sócrates entendia a administração como uma habilidade pessoal, né, que era separada de conhecimento, então, na visão filosófica aí do Sócrates, a administração era uma coisa nata, que vinha da pessoa, e que, independente do conhecimento adquirido, ela não ia ser, a pessoa que adquirisse conhecimento não ia ser tão boa quanto aquela que detinha uma habilidade própria, nata, habilidade pessoal. Platão, um pouquinho diferente, né, ele analisou os problemas políticos e sociais decorrentes do desenvolvimento social. Então, a forma de organização capitalista, a forma de organização democrática, a forma de organização monárquica, autocrática, entre outros. Tá? E o Aristóteles ele distinguiu 3 formas de administração pública: a monarquia, a aristocracia, que é o poder concentrado na mão de um grupo, e a democracia, que é o poder concentrado na mão do povo. Tá? Então, a monarquia, o poder na mão de um só, a aristocracia, o poder na mão de um grupo, e a democracia, o poder na mão do povo. Tá? Então, obviamente, a gente também passou pelas estruturas da Igreja Católica, né, com o aperfeiçoamento da questão da hierarquia e autoridade. As organizações militares também influenciaram, pegaram o modelo da Igreja Católica e aperfeiçoaram. As organizações militares, elas como um todo, né, elas ajudaram em várias teorias da administração, principalmente na área de planejamento, que você ia para uma guerra que assim, antes, um exército bem-sucedido era um exército muito grande, né, com um grande número de soldados. E o estudo, a evolução do planejamento, retratado aí em uns livros como A Arte da Guerra, do Sun Tzu, retratado um pouco lá no filme do filme 300, mostra que não é quantidade, e sim a qualidade de planejamento do seu exército que vai tornar ele bem-sucedido. E a Revolução Industrial, obviamente, com o advento da máquina a vapor, da desenvolvimento da energia elétrica, do motor a combustão, do aperfeiçoamento da industrialização do aço, entre outras questões. Então, esse é o contexto histórico, né? Relembrando novamente que o conceito de administração é alguém que está subordinado, né? É uma direção ou tendência para a questão de subordinação e obediência, que significa que é aquele que realiza uma função abaixo do comando de outro, né? Então, administrar significa, bem resumidamente, comandar as pessoas, tá? Ou exercer a atividade de comando. E a tarefa da administração básica é de fazer as coisas por meio de pessoas de maneira eficiente e eficaz. Então, volta e meia, cada 2, 3 aulas eu relembro os conceitos aqui para não esquecer, para deixar bem fixado, tá? Porque o foco da administração, ele sempre vai ser a solução de problemas e a forma de se fazer as coisas de maneira eficiente e eficaz, tá? Então, toda administração, ela possui ao seu redor, possui no seu envolto, um ambiente externo ou contexto, tá? É impossível você falar de administração sem observar o contexto ou ambiente externo, tá? Então, a administração, ela é influenciada
e influencia e sofre influência dos sistemas políticos, dos sistemas econômicos, do sistema tecnológico, do sistema social. Tá? Ah, professor, por que o Brasil é tão rico em recurso natural? Né? É um dos países do mundo aí que mais tem chance de tanto matéria-prima, quanto mão de obra, quanto espaço para poder produzir. E a gente perde para países como China, Estados Unidos, e em algumas situações até mesmo para o Japão, que é uma ilha de pedra. Né? Então, quando você procura a resposta para essa pergunta, se você entender esse contexto, você consegue responder essa pergunta. Né? Primeiro que a gente tem um sistema político altamente contaminado, um sistema político altamente descredenciado, né? Corrupto. É geral? Não. Eu posso dizer para vocês que uns 5%, no máximo aí 10% de políticos, de fato, dá para salvar, né? Geralmente não é aquele mais queridinho, geralmente não é aquele populista, tá? A gente tem um sistema político em que, se você perguntar para várias pessoas, o que é muito comum e recorrente, você fala, eu voto no fulano, ele rouba, mas faz, né? Como se o ato de roubar fosse, de fato, algo já natural, né? Então, a gente tem um sistema político que muitas vezes estabelece leis, regulamentos, normas, para atender determinados grupos políticos, tá? O que foi feito com a JBS alguns anos atrás é inaceitável, né? A JBS comprou vários frigoríficos pequenos e simplesmente fechou para não ter concorrência numa prática que a gente chama de prática de trust, né? Em que ela compra para fechar, né? Em países americanos, né? Em países europeus, você tem políticas de antitrust, que são políticas que proíbem que uma empresa, um setor, cresça e acabe esmagando os demais, tornando a concorrência impraticável ou acabando com todo tipo de concorrência. Tá? Então, esse é o contexto do sistema político. O sistema econômico, ele acaba sendo uma derivação do sistema político. Por quê? Porque o crescimento ou redução da economia muito está ligado ao sistema político. Por que o dólar está tão caro hoje? Né? Por que o dólar subiu e não abaixa de uma vez? Né? O governo federal tem reserva suficiente para botar o dólar a R$4 raso, 4 redondo. Só que ele não pode fazer isso porque você tem todo um sistema produtivo, principalmente a área agrícola, a área do campo, que importa os insumos, né? E ele comprou esses insumos com o preço de $1 caro, o custo de produção dele está mais caro, e se ele reduzir o dólar, ele acaba valorizando o real. Para o mercado interno isso é bom, porém para a exportação, que é o grande foco do agronegócio, ele acaba prejudicando. Então, não é à toa que a gente vê, por exemplo, o segmento do agronegócio apoiando fortemente o atual presidente em razão das políticas econômicas adotadas, que, né, desvalorizou o real e acabou supervalorizando o dólar. Tá? Então, por isso que os produtos tipo commodity, né, a soja, o milho, a própria carne, esses produtos estão com preço elevado em razão disso. Né? O dólar está caro, o real está barato, você acaba baixando o custo desse produto, né, simplesmente adotando uma política cambial desfavorável, que a gente chama, né, que é desvalorizar a moeda interna para que o produto brasileiro fique mais barato. E aí quem produz quer vender pelo melhor preço, então em vez dele vender para o mercado interno, ele opta por vender ao mercado externo e com isso ele tem lucro. Tá? O sistema tecnológico, para você ter tecnologia, para você fazer ciência, você precisa de muito dinheiro. Thomas Edison, até ele chegar no modelo de lâmpada perfeita, o modelo de lâmpada incandescente, né? Não é nem perfeito, o modelo de lâmpada incandescente, que é aquela com filamento, aquela lâmpadazinha antiga,
Ele fez mais de 2.000 testes, mais de 2.000 tipos de lâmpadas, até ele chegar no modelo de monofilamento, que é um modelo que foi utilizado aí por mais de 50, 60 anos. Né? Hoje já está defasado, já tem lâmpada de LED, fluorescente, mas até ele chegar nesse modelo, ele testou mais de 2.000 vezes, o Edison era o inventor, e para você chegar no modelo de lâmpada, que hoje é uma coisa simples, você precisa de dinheiro, você precisa gastar. E o Brasil é um país que não costuma investir muito em ciência, porque ciência é caro, e ela demora a dar retorno. Assim, o retorno dela é a longo prazo, é demorado. Às vezes não tem retorno, você investe dinheiro para não chegar em nada, tá? Na verdade, você sabe que não é que o nada seja ruim, né? É o que o Thomas Edison falava, você errou 2.000 vezes. Ele falou, não, eu não errei 2.000 vezes. Agora eu já sei como não se fazer, eu sei 2.000 vezes como não se fazer uma lâmpada, né? Então, só que não é esse tipo de resposta não agrada a todo mundo. Tem países que não querem fazer transferência de tecnologia, então tem países que eles têm o segredo, né, para desenvolver a sua tecnologia, porém eles não repassam, eles querem vender o produto pronto, acabado. Tá? E, obviamente, então o Brasil é um país que pouco investe em tecnologia, pouco incentiva as startups, tanto com financiamento, quanto com linha de crédito, né? Enfim, o sistema tecnológico é travado por isso, que deriva também de um sistema político e de um sistema econômico ruim. E o sistema social é um sistema social que é altamente dependente, né? Então, no Brasil, você tem a cultura de dar o peixe e não ensinar a pescar, né? Mas ainda assim, ainda que você queira ensinar a pescar, não é só chegar no rio e colocar uma varinha dentro d'água, né? Então, hoje o Brasil está com um problema de alto desemprego e tem uma demanda muito grande por mão de obra qualificada. Então, você tem aí de um lado, empresas procurando mão de obra para trabalhar, porém, você tem pessoas que precisam se qualificar, mas não tem dinheiro, não tem tempo para se qualificar corretamente ou adequadamente. Tá? E aqui no Brasil também tem um fator, por exemplo, hoje você tem uma demanda muito grande por profissionais da área de tecnologia. Analista de sistema, programador, desenvolvedor web e tal, né? Esse tipo de profissional ainda é muito mal remunerado aqui no Brasil, e em outros países né, o cara da TI, o pessoal da TI, ele é muito bem remunerado porque ele detém aquele conhecimento, ele não fica trocando de emprego com frequência. Aqui no Brasil isso acaba acontecendo porque o profissional não é valorizado. E ainda no sistema social, a nossa cultura é uma cultura de colonização, né? Então a gente foi colonizado por europeu, e essa colonização acaba tornando as pessoas com um certo grau de dependência, ainda que nem sempre elas queiram, tá? Mas teve épocas atrás aí que eu conheci algumas pessoas que falavam assim, não, eu não quero trabalhar, eu já recebo, né, um benefício aqui, um auxílio ali do governo, se eu trabalhar eu perco esse auxílio, então eu ganho esse dinheiro ficando em casa, sem ter que trabalhar, né? E por um lado eu até entendi a razão dela, porque se ela saísse para trabalhar, teria que pagar alguém para ficar com o filho dela, né? O filho ou dele, né? E ele, às vezes, ficando em casa, ele recebe lá o Bolsa Família, o BPC, né? Né? Tem alguns estados e municípios que dão auxílio, né, semelhante ao Bolsa Família, em nível estadual e municipal. Então, há toda essa questão. Tá? E a administração está ali em volta dessas questões, né? Ela está ali rodeada desse contexto, e aí ela precisa entender qual é o caminho que o sistema político, qual é o caminho que o sistema econômico, qual é o caminho que o sistema tecnológico e o sistema social estão tomando, né? Então, a gente vem, por exemplo, numa onda
crescente agora de economia. Em tese, a economia tende a crescer, porque as pessoas estando vacinadas, o comércio começa a girar novamente, tá? Só que as empresas, as indústrias, elas ainda estão um pouco acanhadas em aumentar a produção, porque elas não têm certeza que as pessoas, de fato, vão voltar a comprar, tá? E a administração, ela faz uso, né, para ela entender esse contexto, para ela se inserir corretamente nesse contexto, ela faz as suas rotinas baseadas nas funções administrativas, que são as 4 mais comuns, tá? Vocês viram, a gente já discutiu sobre elas em outros momentos, né? São como que é? Usualmente, você tem as 4, que é o planejamento, organização, direção e controle, tá? Porém, há autores que dividem a organização em 2, 3 etapas, a direção em 3, 4 etapas e por aí vai. Controle em 2, tá? Mas comumente é aceito as 4 funções básicas, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas 4 funções, e como que elas influenciam, como que elas auxiliam dentro da organização. Então, desde a década de 60, né, um pouco depois, aí, 15 anos depois 15, 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial, as empresas passaram a dar uma importância para a estratégia, né, para se planejar, e a estratégia vem se estabelecendo como uma disciplina bem definida e necessária na área da administração. Peter escreve Drucker, mas fala Drecker, tá? Foi um dos autores que instituiu essa estratégia por meio da administração por objetivos, ou APO. Tá? Esse cara, o Peter Drucker, ele, na área de planejamento, ele é referência, assim, na área da administração. Ele é o papa ali, porque ele foi um cara que quase foi chamado, assim, de doido, que é um cara que insistiu muito na questão do planejamento. Tá? E por que ele insistiu muito? As empresas pequenas, as empresas que não têm um hábito ou nunca fez um planejamento, elas têm uma resistência fortíssima em fazer um planejamento. Porque elas acham que é perda de tempo, é muito trabalhoso, dá errado, não sai nada a ver o planejamento com a realidade. E o que o Drecker dizia é que o planejamento, ele é feito não para você garantir que as coisas vão acontecer de acordo com ele, né? É lógico que você quer que as coisas aconteçam de acordo com o planejado. Porém, o planejamento ele vai muito além de se prever as coisas, né? Ele cria cenários, ele cria hipóteses e ele não estabelece o melhor caminho, ele estabelece caminhos para quando as coisas dão errado também, tá? Então, uma coisa é você planejar a sua vida num contexto estável, né? De repente vem uma pandemia, de repente você perde um familiar, de repente os seus investimentos, você investiu num banco que quebrou, né? Você contava com um grupo de funcionários que pediu demissão, o prédio que você aluga, que você gastou um dinheirão reformando, o dono pediu o prédio de volta, né? Então, a ideia do planejamento é você, obviamente, traçar cenários ideais, porém também traçar cenários pessimistas, traçar pontos de gargalo, tá? E com isso você ficar preparado ou estar preparado para situações ruins ou situações adversas. Tá? Dentro do planejamento é estabelecido metas, fases, objetivos, cronogramas, tá? Que é onde se mede o desempenho, o desenvolvimento individual e coletivo, por meio de todos os níveis administrativos. Né? Então, o planejamento exige que cada setor, cada pessoa que foi contratada para ali dentro, cada departamento, cada estrutura tenha o seu planejamento e esteja alinhado aos demais órgãos da administração, tá? Ou daquela organização. E aí, no final da década de 70, o conceito de administração estratégica acabou ficando, ou sendo, né, consolidado, e ele acabou consolidado num conceito em que essa administração estratégica implicaria num processo, né, de planejamento estratégico
que precisaria de implementação, controle, avaliação e acompanhamento. Então, o que se antes, né, o conceito até 1970 de planejamento, era algo que começava e terminava, tá? Como um ponto de início, um ponto final. Porém, o desenvolvimento, por conta da insistência do Peter Drucker, e a necessidade das organizações também em demandar essa ferramenta, fez com que o planejamento fosse conceituado, reconceituado, para algo que correspondesse a um ciclo, né? Então, eu planejo, né? Eu organizo, direciono, controlo, avalio, e aí recomeço novamente o planejamento. Na avaliação eu vejo o que deu certo e o que deu errado, o que pode ser feito para corrigir, e aí eu reinicio novamente o processo de planejamento. E, novamente, organizo, direciono, controlo e avalio, tá? Então, o planejamento ele surgiu como uma ferramenta para analisar o ambiente externo e interno, tá? Reafirmar a missão da organização, ou seja, a cada novo ciclo, você vê se a missão da empresa, que é aquilo que ela deseja ser, aquilo que ela abriu as portas, né? De fato está ocorrendo, de fato está se firmando, e através da coleta de dados, você transforma esses dados em informações e aí você traça as estratégias para as ações. Então, imaginem vocês, quantas lojas de conserto de máquina de datilografia vocês encontram na cidade hoje, né? Acho que nenhuma, desconheço. Se você achar alguém que ainda arruma máquina de escrever, né, é porque a pessoa é artesanal, já é uma pessoa bem de idade, né, não é um ofício que foi de fato repassado ali de pessoa para pessoa, né? Então é muito raro, ou é alguma pessoa que faz isso por hobby, né? Então, nesse contexto, né, as empresas ali que faziam manutenção em máquina de datilografar, aos poucos elas deveriam, ou naturalmente elas precisariam mudar para o ramo da informática, porque a demanda por conserto, a demanda por manutenção de máquina de datilografia não seria tão grande, né? Seria bem inferior do que a manutenção de computadores ou manutenção de equipamentos aí da área de informática. Alguns estudos realizados também pelo Alfred Chandler, a gente já falou sobre ele aqui, por volta de 1900 final, né, de 1940 até início dos anos 60, definiram os 3 níveis administrativos, né, que a gente já falou sobre eles também. O estratégico, o tático e o operacional. Então, os planos também passaram a ser classificados de acordo com o nível de hierarquia, né, nível de estrutura, e abrangência ali da organização. Então, os planos estratégicos é aqueles que estabelecem a missão, a visão estratégica, os produtos e serviços, tá? Geralmente ele é feito mais ou menos a cada 4, 5 anos, 3 anos, tá? Ele é um planejamento aí de longo prazo, né? Longo prazo a gente entende por 3, 4 anos ou mais. E ele é o que pensa mesmo o futuro da organização. Ele estabelece o que a empresa vai fazer hoje e a visão de futuro, que é o que ela quer fazer, o que ela quer ser adiante. Os planos táticos, eles são os planos de gerência intermediária ali, são os planos departamentalizados ou por gerência, que vai traduzir a ideia estratégica em macroações, né, como o setor de departamento, né, ou áreas de marketing, operações, recursos humanos e finanças. Então, você tem planejamento de marketing, planejamento de operações, de recursos humanos, de finanças, e a gerência média é responsável pela implementação em um prazo médio de 3 anos, tá? De 1 a 3 anos, mais do que isso já é longo prazo. E, por exemplo, na administração pública, a gente pode incluir ali as secretarias municipais, né, como o desenvolvimento e promoção social. Então, o plano estratégico seria o PPA, por exemplo, na esfera pública, e o plano tático seria as LDOs e LOAs, tá? Numa empresa privada, você teria os planos estratégicos ali, como os planos macros, tá? Cada empresa chama de um nome, e os planos táticos, o planejamento de cada setor.
E aí o plano operacional vai pegar esses planos e vai traduzir, vai operacionalizar eles nas rotinas do dia a dia, tá? Então é ele que vai esmiuçar, né, definindo orçamento, quais são as mãos de obras, ou quanto precisa de mão de obra para fazer isso. Né, o setor de marketing vai pensar quanto e quanto vai custar, quanto, como e quando vai lançar esses produtos e tal. E a responsabilidade fica com base dos supervisores imediatos. Geralmente tem duração mensal ou até de 1 ano. Então, o processo de planejamento, ele exige uma sequência de etapas. Essa sequência de etapas a gente chama de processo sistemático. Tá? O que é sistemático? É uma rotina, ele segue um passo a passo para que você tenha a certeza de fazer um planejamento bem feito. Então, a primeira coisa que se pede no processo sistemático de planejamento estratégico é a definição da missão, valores e visão, ou missão, visão e valores. Por que precisa, professor, definir isso daí, tá? Porque senão daqui a pouco você abre uma empresa do tipo Lava Jato que está vendendo roupa, que está vendendo produto religioso, que está vendendo sabão, que está vendendo, sabe, como é que eu falo? Sei lá, que outro tipo de produto, material de construção. Então, é uma coisa assim esquisita. Eu já vi empresa aqui de Cáceres, por exemplo, mecânica, vendendo máscara, sabe? Eu já vi aqui, que mais? Lava Jato vendendo roupa, né? Como eu comentei. Então, isso perde o foco. Você, assim, na vontade de ganhar mais dinheiro, você começa a ir para outros nichos de mercado. E não que um lava-jato, por exemplo, não possa vender roupa, mas geralmente o que se espera é que esse lava-jato cresça, crie uma cultura, né, aí fique famoso, aí comece a vender uma camiseta, comece a vender uma caneca, um brindezinho, um negócio ali, né, começa a dar brinde e tal. Aí tudo bem, faz sentido. Mas de repente é um lava-jato simples, básico, que comercializa roupa para festa de formatura, por exemplo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a missão, ela é aquilo que a empresa é hoje, aquilo que ela representa hoje. Visão é aquilo que ela quer ser no futuro, se ela quer ser referência, se ela quer ser a maior, se ela quer ser o que ela quer ser no futuro, tá? E os valores é aquilo que ela prega como cultura, ou como política, ou como filosofia. Então, tem empresa, por exemplo, que adota os valores, por exemplo, humanos, ela faz bastante doação, tem empresa que o valor dela é voltado para o meio ambiente, tem empresa que os valores delas é voltado para a questão do cuidado aí com as populações tradicionais e por aí vai, tá? Então, o propósito, esses 3 itens definem um propósito da organização. Então, a missão dessa organização vai identificar a razão de ser e existir. E aí a visão e valores vão ratificar aquilo que a missão estabelece hoje e vão fazer uma projeção aí de futuro. Então, tem empresa, pessoal, por exemplo, que ela tem como valor não discutir com o cliente. Independente da razão do cliente, ela não discute. Tá? Ela já tem uma reserva de dinheiro para suprir produtos quebrados, produtos que vieram com defeito. Ela não quer ficar perdendo tempo discutindo ali com o cliente quem está certo ou quem está errado, e ela já adota isso como valor dela e ponto final. Tá? Só um exemplo bem rapidinho. Na Copa do Mundo de 2014, teve um colega meu ali da Unemat que comprou uma TV da Samsung e essa TV funcionou acho que uma semana e estragou. Aí ele entrou em contato com a Samsung, faltavam uns 20 dias aí para começar a Copa. Ele entrou em contato com a Samsung mandou ele levar na assistência autorizada lá em Cuiabá. Ele foi meio contrariado, pegou, levou. A assistência falou que era uma placa queimada, que ia levar uns 20, 30 dias para chegar essa peça. Ele ligou na Samsung para reclamar do tempo da peça. A Samsung pegou e falou para ele, não, então tá bom, eu vou te mandar outra TV. E aí, nisso,
né, era uma TV de 43 polegadas, de plasma, que ele tinha comprado. Passou uns 3, 4 dias, a Samsung entrou em contato e falou assim, olha, a gente não tem uma TV de 43, pode ser uma de 50 polegadas? Ele falou, ó, eu vou ter que pagar mais por isso? Não, não, é só você aceitar, né? Não, tudo bem, eu aceito. Passou mais 2, 3 dias, ó, o estoque dessa TV acabou. Pode ser uma Smart TV, que na época era bem mais caro, de LED, né? 4K, não sei o quê, parará, de 51 polegadas, ele, claro, né, não tendo que pagar, pode mandar. E aí mandaram, com 8, 10 dias, essa TV chegou para ele. E aí passou os 30 dias, o cara da assistência lá em Cuiabá ligou para ele e falou, ó, sua TV está pronta. Ele, não, mas a Samsung já me deu uma TV nova aqui e tal. Não, mas eu preciso que você venha retirar a TV, porque senão eu não recebo a ordem de serviço, né? Então, para resumir, ele comprou uma TV de 43 polegadas plasma, no final das contas ele ficou com a de 43 plasma e uma 51 4K Smart TV, que na época custava uns 5, 6 mil reais. Então, vai ser sempre assim? Não, mas tem situações em que você reclamando no saque da empresa, né, no sistema de atendimento ao cliente, entrando em contato direto com a empresa já tem lá uma reserva de 1% das vendas dela, que é justamente para cobrir esse tipo de coisa. A empresa não quer nem saber se você usou ou não usou corretamente, né? Com exceção de celular, que geralmente celular é uma coisa cara e que quebra, estraga com frequência, os outros tipos de produto aí raramente entra-se em discussão, tá? Aí a empresa, definindo a missão, visão e valores, ela faz uma análise da situação atual. Então, ela olha o contexto dela, né? E aí ela olha como que ela está em termo mercadológico, financeiro, operacional, tecnológico, mão de obra dos colaboradores, e ela faz busca responder as seguintes perguntas, né? Onde que a empresa está e como que ela chegou nesse ponto, né? Então, ela é a menor da cidade, ela é a maior da cidade, é uma das 3 maiores, né? E o que fez ela chegar até esse ponto, né? Ou seja, crescer ou sair de primeiro e ir lá para último, né? Então, ela faz uma análise tentando responder o que é que deu certo, o que é que deu errado. Na sequência, ela busca fazer uma análise, né, do ambiente externo. Então, ela vai olhar o aspecto político, econômico, social, cultural, tecnológico, e ela vai traçar as ameaças e oportunidades do ponto atual, do presente e também do futuro, né? Então, a análise da situação atual vai responder essas perguntas, né, de onde ela está e como que ela chegou ali. Ela vai fazer análise do ambiente externo e do ambiente interno, né? Então, vai analisar o nível de qualidade, o nível de atendimento ao cliente, satisfação, custo, e é onde ela vai traçar os pontos fortes e fracos da nossa organização. Então, análise do ambiente externo e análise do ambiente interno, a gente resume isso aqui numa outra ferramenta chamada matriz SWOT ou matriz FOFA, né? FOFA é de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? Então, você faz esse quadro e, com isso, você começa a projetar o seu futuro, tá? Né, as metas políticas e diretrizes vão resultar desse planejamento inicial. Então, as metas são alvos que você procura atingir no curto prazo, ela tem que ser específica, desafiadora e realista, então, você tem que botar um valor que de fato seja alcançável, tá? Não adianta colocar meta solta, eu vou vender entre 500 e 800. Não, você precisa definir um valor para dizer, atingiu ou não atingiu. Botar a meta muito abaixo, tá, é ruim, porque você está subestimando a sua capacidade. Você pode botar uma meta baixa, alcançar e parar, né? Se você bota uma meta muito, muito ousada, muito alta, você não vai conseguir alcançar e você vai se frustrar, né? Ou se você colocar essa meta alta, o seu colaborador vai se frustrar, tá? Então, tem até que acabou virando meme, né, da ex-presidente Dilma, que ela falava que não vamos colocar uma meta, mas quando a gente atingir a meta, a gente vai dobrar uma meta, tá?
isso do ponto de vista sistemático é impossível de se fazer, né? Como que você vai dobrar algo que não está definido, né? Não definir é zero. Qualquer coisa que você tentar multiplicar por zero é zero, né? Então, trazendo a fala para um contexto numérico, é isso que se traduz, tá? E o que você tem de meta comum é quanto produzir, quanto vender, meta de custo, meta de despesa, meta de cobrança diária ou recebimento. Então, você pode, por exemplo, a meta de não faltar, né, de não ter nenhuma falta no mês. Então, tem várias coisas que você pode traçar metas, e essas metas vão gerar números, e esses números, posteriormente, vão gerar indicadores, que depois vão gerar informações para que você se decida. Então, mas como assim, professor? Dá um exemplo aí. Ora, você tem dois tipos de funcionário, tá? Você tem, eu vou pegar aqui o Watson. O Watson chega certinho no horário, ele entra às 7, sai às 11, entra 1, sai às 5. Pontualmente. Não falta nem um dia. Só que, né, é um exemplo hipotético, tá, Adson? O Adson, ele se distrai com a borboleta, qualquer um que para conversar com ele, ele conversa, então ele cumpre o horário com uma beleza. Só que é pouco produtivo, tá? Já a Milene, ela não cumpre horário, a Milene chega atrasada, sai mais cedo, só que o que você passar de tarefa, ou de missão, ou de atribuição para ela naquele dia, ela vai cumprir, tá? E aí, qual dos dois eu vou manter na minha organização? Tá? Qual dos dois eu considero como o melhor colaborador? Então, as metas, os indicadores vão servir para isso. Às vezes você está tão focado ali em ponto de funcionário que esquece da questão da produtividade, da assiduidade, da produtividade, da eficiência dele dentro daquele tempo, tá? E eu já vi empresa mandar ótimos colaboradores embora, justamente porque ela ficava presa demais ao ponto, tá? Agora, é uma situação que mexe com atendimento ao público. Aí sim, um ponto é essencial, porque não dá para ficar o cliente na porta do lado de fora esperando, né? Ou sentado esperando ser atendido. As políticas, elas vão se referir a uma colocação de objetivos ou intervenções na organização. Então, toda empresa, ainda que privada, ela tem as suas políticas internas, tá? Que são políticas que vão decidir como as pessoas vão ser promovidas, como vai se dar as folgas, como que vai ser feito isso, como que vai ser feito aquilo, como que a pessoa vai crescer na carreira ali dentro. Isso são políticas, tá? Por exemplo, tem empresa que paga o vale alimentação ou vale refeição por colaborador. Aqui em Cáceres até não é muito comum, tá? Mas em Cuiabá, quem trabalha na iniciativa privada, mais de 90% ali recebe algum tipo de vale alimentação, refeição ou coisa parecida. E é possível, as empresas têm jurisprudência para mandar uma pessoa embora por justa causa, se ela pegar e passar o cartão dela de vale alimentação ou refeição para outra pessoa fazer a compra, tá? Ou se for comprado, por exemplo, bebida alcoólica com esse cartão. Então, é muito difícil, às vezes, a empresa saber se o funcionário está ou não comprando bebida alcoólica ali, porque ela não tem acesso ao que ele compra. Ela nem pode ter acesso ao extrato que ele compra. Mas uma denúncia, um vídeo, uma foto. Eu já vi a pessoa, o funcionário, postando lá em rede social que comprou cerveja lá com vale alimentação e refeição, e ela pegou e mandou embora por justa causa, tá? E eu tinha uma pessoa que trabalhava na Amage, ali em Cuiabá, e a Amage começou a olhar os locais de compra dos vale alimentação e refeição. Então, tinha gente fazendo compra em São Paulo, tinha gente fazendo compra no Rio de Janeiro, e a empresa pegou e notificou, falou, olha, o cartão é para ser usado aqui no município ou no entorno do município ali em Cuiabá. Se esse cartão está fazendo compra em São Paulo, Rio de Janeiro, com frequência, significa que não é você que está usando, é outra pessoa. Se é outra pessoa que está usando, você não precisa, tá? Então, isso também pode ser levado, é uma política da empresa, tá? Vestimenta,
código de ética, código de conduta, deriva das políticas. Tá? E as diretrizes são princípios estabelecidos para que se alcance os objetivos pretendidos. Tá? Por exemplo, as diretrizes de contratação de pessoas, né? Como que vai se dar o processo de recrutamento e seleção dos futuros funcionários, né? Como que a gente vai fazer o chamamento dessas pessoas para vir trabalhar aqui? Então, vou pegar um exemplo aqui do Grupo Cometa. O Grupo Cometa, eles mantêm um site, deixa eu só pegar aqui, só um pouquinho. Currículo, Grupo Cometa, só buscar aqui rapidinho. O Grupo Cometa, ele tem uma política de fazer o recrutamento e seleção direto pela internet, né? Então, vou mandar aqui no chat, ó, quem tem interesse, quem está procurando um emprego, é um lugar que eu recomendo. Eles têm um processo seletivo muito, 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 muito forte, muito bem estruturado, tá? Eu fiz ele no começo do ano aí para conhecer, tá? E eu quase que eu deixei a Unemat para ir trabalhar lá, tá? Até cheguei a participar do processo, porém eu já estava arrumando minha vida na Unemat mesmo, falei, não, deixa eu ficar quieto por aqui. Mas é um processo muito interessante e quem está procurando emprego também, por exemplo, eu recomendo criar um perfil no LinkedIn, ou atualizar quem já tem, né? O LinkedIn, ele parece um tipo de Facebook, porém, ele é voltado mais para a área comercial. Então, ele é como se fosse um currículo via Facebook, tá? Não Facebook, ele é uma outra plataforma e tal, ele é mais profissional, ele é menos social e mais profissional, tá? Então, monta lá um LinkedIn, um perfil, põe lá uma foto bacana, põe que você é acadêmico de contábeis, põe suas experiências profissionais, onde você trabalhou, área de interesse, o que você sabe fazer, e começa a seguir as empresas, né? Pega as empresas que você tem interesse de trabalhar e começa a seguir elas. Tá? A chance de você ser contratado é muito alta, tá? E aí você enviando o currículo através desses tipos de processos seletivos, a chance de você ser contratado é muito alta, ainda que não de maneira imediata, tá? Mas a chance de você ser contratado é muito alta. Vamos avançar aqui mais um pouquinho, né? Então, o processo ainda envolve os programas, né? Os programas são atividades para atingir cada uma das metas, então a meta é traçada e você cria programas ou rotinas para se atingir, né? Então, se a produção, a meta é fabricar 100 itens por dia, você vai traçar o programa de quanto tem que ser produzido por hora, se vai parar a máquina para fazer limpeza e tal, né? Que hora vai ser o intervalo, entre outras coisas. As estratégias é a escolha das ferramentas, a escolha dos métodos, dos meios, tá? A estratégia diferencia um pouquinho da eficiência operacional, tá? Porque a estratégia, nesse caso aqui, você vai dizer como vai ser feito, tá? E as táticas são os planos de ação que proporcionam a execução das estratégias. Então, a estratégia é um dos conceitos mais sofisticados e complicados de toda a teoria administrativa, devido ao alto grau de abstração. É difícil eu definir, mostrar para vocês concretamente o que é de fato a estratégia, tá? É muito difícil, às vezes, até de conceituar. Mas, né, a gente pode dizer, fazendo uma analogia a um jogo de futebol, né? Não dá nem para falar muito, porque essa semana aí foi tenso, né? Eu, palmeirense, os corintianos, os colorados aí, a gente tá triste aí, saem tudo da Copa do Brasil, né? Rodamos essa semana. Mas a estratégia deriva um pouco disso, eu ser mais agressivo, eu ser mais conservador, eu fazer a definição de pessoas, né, de métodos, de forçar mais, de recuar mais, tá? Então a estratégia vai derivar disso daí. Tá? Então falamos da primeira função, que é o planejamento, que é a mais complexa de todas elas, é a que você vai gastar mais tempo, é o planejamento. Tá? A segunda é a organização. A organização é a tomada de decisão, né, seja ela de divisão de trabalho, atribuir responsabilidade, definir hierarquia, definir e estabelecer mecanismos de comunicação e coordenação.
Então, o processo de organização, ele vem da análise dos objetivos, então você tem objetivos a cumprir. Desses objetivos, você vai definir quem vai ficar com cada um dos objetivos, né? Então, nele você define responsabilidades e autoridades. E, com base na definição de responsabilidade e autoridade, você vai desenhar a estrutura da organização. Então, dá um exemplo mais prático disso, professor. Bom, eu passei uma atividade em grupo, tá? Essa atividade em grupo, ela tem objetivos a serem cumpridos, que é fazer em grupo, que é responder dentro do modelo de atividade que eu enviei, que é reunir o grupo e discutir em conjunto, definir um líder, né, que vai fazer a mediação, a organização, e esse líder vai ficar com a responsabilidade de postar ali o trabalho, né? Então, e é ele que vai ter autoridade para dar a palavra final ali na resposta que vai ser colocada no trabalho. Se tiver, por exemplo, duas pessoas que estão com ideias opostas e aí você precisa colocar uma ideia só ali para mandar a resposta. É ele que vai decidir qual resposta vai colocar. Então, nessa fase de organização é onde a gente vai definir aquele organograma, tá? E nessa definição do organograma a gente vai ter ali quem vai ficar responsável por o quê, quem vai ficar vinculado a quem, tá? Quem é que vai fazer quem é que vai ficar com a responsabilidade, entre outras coisas. Tá? Então, aqui você começa né, no caso, não envolve divisão de trabalho, né, porque o que eu falei, essas postas precisam ficar decididas em conjunto, porém, em outros trabalhos de outros professores, aí sim vocês vão precisar dividir o trabalho. Tá? E aí essas atividades podem ser agrupadas em departamentos, em venda, tá? Então, né, se a gente fosse juntar a turma para fazer pizza, para arrecadar dinheiro para a formatura de vocês vão traçar objetivos, que é vender tantas pizzas, arrecadar tanto dinheiro, e aí vai ter alguém que vai correr atrás de comprar os ingredientes, outras pessoas vão ficar responsáveis por produzir as pizzas, outras vão ficar responsáveis por vender, e outras vão ficar responsáveis por entregar. Pronto, né? Vai definir a responsabilidade de cada um, a autoridade de cada um, e com isso você desenha a estrutura organizacional. Tá? Então, e quando a gente fala de definir essa estrutura, não é isolar pessoas, não é cada um só fazer o seu papel e pronto, acabou. Para mim ficou comprar ingrediente, eu já comprei ingrediente, então o problema não é meu mais, né? Mas não é bem assim. Se alguém no dia que estava responsável por fazer a entrega dessas pizzas faltar, passar mal, pegar Covid, essas pizzas não vão ser entregues. E aí, né? Vocês vão receber reclamação, vão querer o dinheiro de volta. Às vezes você vai entregar pizza meia-noite, porque ficou uma pessoa só para entregar, né? Então, para que o objetivo organizacional seja cumprido, você não pode simplesmente isolar ali as pessoas, tá? É lógico que, mas ela já fez o papel dela, tudo bem. Mas a organização está precisando de ajuda ainda, né? Então, se ela tem condição de ajudar e não quer ajudar, muito provavelmente a empresa vai fracassar. Por isso que tem empresa que volta e meia, ela sonda os funcionários ali, para ver se ele não está falando mal, para ver se ele não está jogando contra, né? Para ver se ele não está, em vez de estar ali ajudando a empurrar para frente, ele está, né, empurrando para trás ali, tá? Então, depois de identificadas as unidades de trabalho, as responsabilidades ou as obrigações, né, você define as tarefas de cada um. Depois de dividir a tarefa, o trabalho de cada um, é preciso atribuir a autoridade, né? A hierarquia, ela vai dividir as autoridades de maneira vertical, né? Então, nos órgãos públicos, você tem o presidente da República, você tem os ministros, tá? Você tem ali os servidores, né, das pastas, tá? E da mesma maneira você tem, né, os estados com governadores, tá? Então você tem ali uma estrutura de organização
em que deve ser respeitada para que se tenha boa harmonia e convivência, principalmente entre poderes. Tá? E a amplitude de controle é o número de colaboradores que está sob o controle de um gerente. Né? Então, um gerente de marketing pode ter na sua equipe vendedores, pesquisadores de mercado, publicitários, promotor de venda, entre outras coisas. Tá? Um coordenador de curso, né, da Unemat pode ter como amplitude de controle os professores lotados no departamento, bem como os técnicos ali. Né? Então, essa amplitude é onde cada um vai ficar sob subordinação. Tá? Todas as decisões sobre divisão de trabalho, responsabilidade e autoridade vai se resumir na estrutura organizacional, né? Que é o que a gente chama de organograma. O organograma vocês vão ver muito detalhadamente lá no terceiro, quarto semestre, na disciplina, de organização, sistemas e métodos, tá? Então, esse modelo de estrutura, né? A partir do momento que você vai definindo responsabilidade e autoridade, você vai criando ali, mesmo que não formalmente ainda, um certo grau de hierarquia. Né? Então, nesse trabalho em grupo, né, o líder vai estar figurando aqui, e os demais membros do grupo vão estar figurando aqui embaixo. Ah, ele é superior a mim? Não, não é sempre, é momentâneo, né? Futuramente essa pessoa que está aqui pode assumir a liderança, e a que está aqui vai trocar de lugar com ela, tá? Então, do ponto de vista de gestão horizontal, cada cargo tá vinculado a outros cargos do mesmo nível hierárquico, né? Então, por exemplo, os coordenadores de curso estão no mesmo nível hierárquico dos coordenadores de curso, que seria, por exemplo, essa figura aqui de baixo. Os diretores de faculdade estão aqui, e os diretores de campus estão mais aqui em cima, tá? Então, na análise horizontal, a gente vê os que estão no mesmo nível, tá? Em paralelo. Na análise vertical, a gente vê os que estão sob subordinação de outra pessoa, tá? A direção talvez seja, na teoria, tá? É o outro processo, tá? Planejamento, organização, vamos falar agora de direção. A direção, ela talvez conceitualmente é o mais simples, tá? Porque a direção nada mais é do que fazer, tá? Só que na prática é o que demanda também um grande trabalho, porque é fazer todo dia aquilo que foi planejado. E a direção está muito ligada à questão da liderança, né? A liderança é um processo muito complexo que compreende diversas atividades e competências, tá? Como a coordenação, motivação, comunicação, participação. E um líder precisa trabalhar de forma eficaz com as pessoas, incluindo aí os superiores, os colegas, os subordinados. E tem vários autores que afirmam que a qualidade da liderança está diretamente pautada no relacionamento do administrador com os subordinados, tá? Então, o Megson, que é um cara que estudou bastante essa questão da liderança, ele diz que tem duas formas de se classificar os líderes ou os estilos de liderança. O primeiro é pela abordagem, tá? E o segundo é pela representatividade, tá? Até acabei não colocando aqui no material, tá? Mas a abordagem é o seguinte, você tem três tipos, basicamente, de líder. Tá? Não necessariamente ele só vai ter um desses, mas ele tem um desses em grande maioria, tá? E numa pequena minoria ele faz uso dos demais. O líder autocrático é aquele que só ele manda, não tem discussão, a palavra final é dele, tá? E ele é comparado com um militar, um sargento, né? Aquele que manda e ponto, acabou. Não se contesta a ordem dele, tá? É autocrático. Tá? O democrático, ele exige alguém que mande, você tem uma pessoa ali que toma a decisão final, porém é uma decisão que foi ouvida, é uma decisão que outras pessoas participaram e deram pitaco ali para que ele tomasse aquela decisão. Tá? Geralmente você consulta um grupo, consulta uma certa quantidade de pessoas, e aí o líder ali toma a decisão, é o democrático. Tá? E o liberal é aquele líder assim mais frouxo, mais permissivo, que tudo pode.
e é aquele que ele não decide, é as pessoas que estão vinculadas a ele que decidem, tá? Então, para cada tipo de organização, existe um líder adequado, tá? Empresas, por exemplo, organização militar e exército, funciona muito bem o modelo autocrático, tá? Empresas um pouco mais tradicionais aí, que estão preocupadas com o contexto externo, geralmente utilizam o democrático. E as empresas contemporâneas, que possuem administração descentralizada, geralmente utilizam os liberais, tá? E o processo de execução, né, dessa liderança, ela consiste em realizar atividades planejadas envolvendo dispêndio de energia física e intelectual, tá? O outro tipo de liderança que eu comentei com vocês é a de representatividade. O que significa isso? Tá? A ideia de um líder é que ele conduza as pessoas em prol dos objetivos organizacionais. Tá? A liderança por representatividade, ela faz com que o líder seja o espelho e ele seja o educador dos demais colaboradores. Então, como é que eu vou falar, né? Por exemplo, como é que um professor cobra a presença de um aluno, né, sendo que o professor não chega no horário? Como é que esse gerente, esse líder, quer cobrar frequência de um funcionário, sendo que ele não chega no horário ou que ele sai mais cedo e tal? Como é que quer cobrar ética se ele mesmo é antiético? Tá? Então, os resultados desse processo de direção ou de execução são os produtos ou serviços que são destinados ao cliente externo, no caso a população, né, o usuário, o consumidor final, bem como também o cliente interno, que é os departamentos. Tá? Então, para mensurar o resultado de um plano que foi feito lá na primeira etapa, é importante que se faça a próxima etapa, que é o controle. Então, o controle, que é a última etapa, ele vai definir os padrões, então ele vai pegar aquilo que foi planejado e ele vai criar as métricas, a régua do que deve ser controlado. Tá? O controle necessita de informações, então ele precisa dos dados para ele fazer, obviamente, o controle. O controle busca comparar e corrigir para que as coisas não deem errado, e lá no final, azedou, né? Estragou. Né? Então, a ideia do controle é fazer durante o processo, e não esperar acabar, né? Porque aí, quando você faz durante o processo, é auditoria. Quando você espera acabar para verificar, é perícia. Tá? Então, não tem mais o que se fazer. Tá? E o controle é onde vai dar o subsídio para o recomeço do ciclo de planejamento. Então, o controle é dividido em 3 níveis. O nível estratégico, né, que é possível determinar aquilo que eu falei, a matriz fofa, né, os pontos fortes, fracos e as ameaças e oportunidades. Os pontos fortes e fracos são do âmbito interno e a ameaça e oportunidade é do âmbito externo. O nível de controle administrativo, que é o que vai produzir informação específica ou especializada, que vai possibilitar a tomada de decisão em cada uma dessas áreas, no sentido de, estamos tendo alto nível de rotatividade de pessoal, então vamos melhorar o processo de recrutamento e seleção, ou vou melhorar salário, ou vou melhorar as condições internas de trabalho, enfim. Tá? E o controle operacional, ele enfoca as atividades e o controle de recursos em qualquer área funcional. Então, cronograma de desenvolvimento, lançamento de um produto, né? Então, para vocês terem uma noção, o último modelo de iPhone, eu não sei se é o 12, eu até já perdi a conta de qual que é, tá? O modelo de celular que é vendido esse ano, ele já está pronto, ele já foi fabricado há uns 4, 5 anos atrás, tá? Mas por que ele já não foi vendido lá atrás, pessoal? Porque você gasta muito dinheiro para investir em tecnologia, e se você solta os produtos tudo de uma vez só, as novidades tudo de uma vez só, você não tem o que fazer de novidade para o ano que vem. Você tem que gastar muito dinheiro para desenvolver uma nova novidade para o ano que vem. Então, é natural que as grandes empresas, as grandes indústrias, não soltem a tecnologia e a novidade tudo de uma vez só. E por quê? Porque o ser humano, né, o modelo capitalista, o modelo consumista, ele diz que você tem que, né, as pessoas precisam comprar para a máquina girar, e para ela comprar você tem que ter algo novo, diferencial. Então,
uma tecnologia de uma câmera, uma tecnologia, né, do 5G, por exemplo, que começou a chegar agora no Brasil. Em vários outros países, já há 4, 5 anos, a China já tem 5G, já tem uns 4 anos, mais ou menos. Tá? E agora que começou a chegar aqui no Brasil. Então, antes não precisava vender um celular 5G aqui no Brasil, porque não tinha, né? Não tinha rede. Para que você vai vender um celular 5G se não tem rede aqui, né? Então, agora não, agora já tem em algumas cidades, bem fraquinho ainda, já tem o 5G, e aí começa a se vender, ainda que não com tanta frequência, mas começa a se vender celular aí 4G, tá? Então, fazendo um resuminho aqui, né, de cada uma das funções administrativas. A função de planejamento é estabelecer objetivo, missão e visão, valores, tá? Examinar as alternativas. Então, você tem vários cenários, né? O cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4. Vamos dizer quais são as ações que serão feitas em cada um desses cenários. E, se acontecer, a gente examina ali as alternativas, tá? Vai determinar as necessidades de recurso, então, para a alternativa 1 precisa de tanto, a alternativa 2 precisa de tanto, né? Tanto de dinheiro quanto de mão de obra e equipamento. E vai criar as estratégias para alcance dos objetivos. Então, eu sabendo aqui, né, quais são as alternativas, eu vou dizer o que vai ser feito em cada uma dessas situações. Tá? Então, a ideia do planejamento é isso. Tá? A direção, ela busca conduzir e motivar os empregados, os colaboradores na realização das metas organizacionais. Então, um líder precisa conduzir e não gritar, xingar, né? Tem líder que acha que ele só impõe a autoridade dele se ele gritar, se ele humilhar, se ele xingar, tá? E na administração isso já está altamente ultrapassado, tá? Essa ideia de pessoa que xinga, que grita, veio lá da época escravocrata, quando você tinha o capataz que gritava e xingava lá os escravos, né? Quando a produção migrou do campo para a cidade, esse capataz migrou como chefe, às vezes como gerente, e hoje já é muito raro isso acontecer, mas ainda tem, né? A maioria das grandes empresas aí tem programas de treinamento para gerência e liderança, justamente para que eles não cometam esse erro de oprimir, de xingar, de trabalhar os seus subordinados com muita pressão, tá? No processo de direção é onde você faz a comunicação com os trabalhadores, você vai buscar a solução de conflito e vai gerenciar os processos de mudança, né? Então, se você vai fazer uma redistribuição de setor, se você vai reescalonar a função, enfim, você faz isso no processo de direção, tá? Já no processo de organização, que na verdade até está invertido o slide aqui, né? O organização é o segundo. Você desenha os cargos, você cria estrutura, define as posições aí de staff, né? Quem manda e quem obedece, estabelece as políticas e procedimentos e define os recursos que vão ser utilizados. Tá? Então, nessa etapa de organização é onde você vai pegar o planejamento e vai fazer a definição ali para, né, aí sim, o processo de direção. Tá? Não vi que tinha ficado invertido aqui. E, por fim, o controle é onde você vai medir o desempenho, tá? Onde você vai pegar os dados da execução ali e vai comparar esses dados com o que foi planejado para dizer se deu certo ou deu errado e por que deu errado. Tá? Essa é uma outra questão também. Não é sair procurando culpado. Tá? Muitas vezes as pessoas acham que tem que sair, foi culpa de fulano, foi culpa de ciclano. Antes de você chegar na culpa, você precisa entender as causas, tá? A culpa é o efeito, tá? Então, você precisa descobrir a causa. Por quê? Porque o efeito você corrige uma vez, e se você não corrigir a causa, você não tem garantia que esse efeito não vá acontecer novamente, tá? Então, é importante, antes de você sair apontando culpa e tal, você descobrir qual foi a causa. Às vezes aquela pessoa é culpada, mas involuntariamente, ela não estava num dia bom, ela tinha acabado de perder um familiar, ela tinha acabado de receber uma notícia ruim, né? Então, o efeito disso foi o resultado, o efeito
da causa dela gerou a culpa nela, tá? Porque ela não trabalhou direito, teve algum, né, algum problema ali, e com isso acabou criando um problema. E se você descobre a causa, você evita esse tipo de situação. Então, por exemplo, tem algumas empresas que trabalham com mão de obra braçal, tá? Essa mão de obra braçal, as empresas precisam ficar de olho em colaboradores. Geralmente, os colaboradores braçais, eles têm um nível intelectual mais baixo, eles não têm estudo, né? E com isso, eles não sabem muitas vezes o que é bom e o que é errado. Essas pessoas muitas vezes têm o perfil de beber final de semana, de receber o salário e torrar com bebida, e aí vai e chega para trabalhar segunda-feira, né? Chega bêbado para trabalhar. Então, a causa, a culpa é a pessoa bêbada, tá? Aliás, a culpa, o problema é a pessoa bêbada, mas a causa é a falta de conhecimento dela dos problemas da bebida, a causa uma falta de instrução, a causa pode ser que ele está tendo algum problema familiar e isso está levando ele a beber, tá? Então, não é discutir o problema ali em si. E aí o controle faz uso dessas ferramentas, faz uso de várias ferramentas, para que você possa medir o desempenho, comparar e buscar ali pontos para correção, tá? E aí, na fase de controle, é onde você toma as decisões para melhorar o desempenho, tá? E aí, já quase finalizando aqui, quase fechando, a gente até comentou sobre isso na aula passada, tá? Que o nível, né, as funções administrativas, elas exigem certos níveis de habilidades, né? Então, o nível institucional, que é o ambiente estratégico, exige habilidades conceituais, então aqui nesse nível exige pessoas que pensam, que conheçam, que conseguem enxergar lá na frente, então por isso que não é qualquer pessoa que ocupa cargos aqui mais elevados, tá? O nível intermediário, geralmente são pessoas que necessitam ter habilidades humanas, porque são os níveis de gerência, de liderança, de saber motivar, conduzir as pessoas em prol dos objetivos. Tá? Um líder democrático, um líder que faz o trabalho bem feito, ele consegue pegar qualquer mão de obra que está com dificuldade e, através da motivação e da superação, consegue moldar ela para que atinja o objetivo. E o nível operacional é onde tem as habilidades técnicas, é quem sabe fazer, botar a mão na massa. Tá? E um administrador, ele tem que saber trabalhar essas competências, tá? E existe 3 maneiras de você trabalhar essas competências, tá? Então, a primeira é o conhecimento, tá? Que é o saber, né? O conhecimento é o saber adquirido, é aquilo que você vai obtendo de conceito, de teoria ao longo do tempo, né? A perspectiva, ou o que a gente chama também aqui de habilidade, tá? Vou colocar aqui, vou escrever aqui habilidade, tá? É ruim desenhar com o trem do mouse aqui. É o saber fazer. Então, uma coisa é você ter o conhecimento, você domina a teoria, aí você tem a prática, que é perspectiva, ou habilidade de saber fazer. Porém, se você tem a teoria, sabe fazer, mas não faz, que é o processo de atitude, tá? Você praticamente morre na praia. Você é um líder, um profissional que não soube conduzir corretamente, né? Então, por isso que muitas vezes a timidez atrapalha, por isso que muitas vezes as pessoas mais bem-sucedidas não necessariamente são as melhores, mas as que são mais cara de pau, assim, que tá disposta a correr risco, porque elas possuem maior atitude, tá? Então, dentro da administração, a gente tem um negócio chamado CHA, né, que é conhecimento, habilidade e atitude, que são competências necessárias. Opa, lá ficou esquisito aqui. Que são as competências necessárias para um gestor, para um administrador, conduzir uma empresa da melhor maneira. Então, se você associar as habilidades conceituais, humanas e técnicas da organização com conhecimento, né, habilidade e atitude, né, o conhecimento, perspectiva e atitude, você vai ter o sucesso profissional. Você consegue alcançar ali
o sucesso profissional, tá? E todo administrador, né, o Nitzberg, ele trouxe os 10 papéis que o bom administrador tem que ter. Tá? E aí ele subdividiu esses 10 papéis em 3 grandes grupos. Né? Os papéis interpessoais, que tem a ver com liderança, com representação, com a ligação que as pessoas têm entre elas. Eles trabalham dentro da organização como se fosse a vida delas mesmo, né? De ter um elo de ligação muito forte. Os papéis informacionais, onde o administrador monitora, é o porta-voz, é o que repassa as informações de liderança e que guia as pessoas, através dos relacionamentos interpessoais, à boa gestão, à boa condução da empresa. E os papéis decisórios, que é o que envolve o empreendimento, a solução de conflito, a alocação de recursos, a negociação. Então, você tem o interpessoal, que é o que está mais próximo dos colaboradores ali, né? O porta-voz, o informacional, que é aquele que somente repassa as informações, e o decisório, que é um dos papéis mais difíceis, que é o que vai decidir por contratar, por demitir, por repreender, para resolver conflito, entre outras questões. Tá? Então, com isso, eu encerro, né, a aula de hoje. Tá? Só relembrando, para quem chegou um pouquinho depois, né, não está previsto no nosso cronograma uma aula ao vivo amanhã, porém, como esse conteúdo é muito extenso, né, e a gente não teve a aula no sábado passado, eu vou fazer uma outra aula ao vivo amanhã, das 7 às 8 e pouquinho, né, no nosso horário. E, né, obviamente, né, eu não cobro frequência, não é obrigado. Eu vou estar aqui gravando de qualquer maneira, tá? Então, quem quiser assistir, fica à vontade, recomendo assistir. E aí eu vou começar ela amanhã e devo terminar na próxima sexta-feira, porque é uma aula bem extensa, tá? No mais, eu vou encerrar aqui a gravação, vou ver se tem alguma dúvida sobre a atividade ou trabalho, e aí me coloco aí à disposição para sanar. Tá joia? Um abraço e tchau, tchau.